Oi, oi pessoal, meu nome é Sueli, sou acadêmica do curso de Engenharia Civil, do sexto período da Favale. Vou fazer uma apresentação para vocês da disciplina de topografia. O assunto é curva de nível. Vamos falar aqui da altimetria e o relevo. Para uma descrição de relevo em cartas topográficas, fazemos o uso da altimetria. Essas cartas elas são figuras tridimensionais, já que se considera o relevo. O relevo das superfícies terrestres são contínuas, pois as superfícies terrestres são contínuas e arredondadas. Para a representação do relevo, podemos usar várias técnicas, como os pontos coágulos, curvas de nível, perfil e entre outras técnicas. Curvas de níveis. As curvas de nível, elas são linhas representadas por todos os pontos de uma mesma altitude de um terreno. Como podemos representar diversas formas de relevo, aqui na figura 2, podemos ver como as curvas de nível são produzidas. Devido à característica contínua da superfície terrestre, as curvas de nível não se parecem com quadrado ou com triângulos. Devido às erosões naturais, elas possuem os cantos arredondados, como mostramos aqui nessa figura 3. As curvas de nível de uma pirâmide possuem outros formatos, que se pode ser quadrados ou retângulos. A equidistância é uma característica da curva de nível. Isso implica que os planos verticais usados para formar as curvas têm as mesmas distâncias entre si e as amostram em características. Vamos falar aqui sobre as características das curvas de nível. As curvas de nível, elas têm traços mais fortes, representado curva de níveis mestre. As demais são curvas de nível secundária. As curvas de nível jamais se cruzam. Elas também nunca convergem para formar uma única curva. Vejamos aqui na figura 5, mostra essas características que eu falei. São curvas afastadas, que os terrenos são planos, enquanto que curvas próximas indicam que os terrenos são acidentados. Podemos ver também aqui as características das curvas de nível. Elas são lisas, ou seja, não possuem cantos. Cada uma curva, ela sempre fecha entre si. As curvas afastadas, elas indicam que os terrenos são planos, enquanto as curvas próximas, ela indica que os terrenos são acidentados. As curvas também são sempre fechadas e não possuem cantos. A maior declividade do terreno ocorre onde a curva de nível são mais próximas ou vice-versa. Agora vamos falar aqui sobre o cálculo da declividade. Nesse exemplo, calculamos a declividade do terreno, podemos usar a equação, que é essa que vejamos aqui, que é a declividade vertical vezes 100 dividido pela declividade horizontal. Para isso, usamos os valores da distância horizontal e vertical. Assim, podemos ver que as curvas mais distantes têm declividade menor, ou seja, o terreno é menos acidentado. Agora vamos falar aqui sobre a elevação e depressão. Vejamos aqui nessa figura 8. Quando a curva de nível é de menor valor e envolve uma de maior valor, a região é uma elevação. Caso contrário, ela é considerada como depressão. Agora vamos ver sobre as curvas de nível aplicadas na engenharia. Existem muitas aplicações para curvas de nível nessa área. Nessa apresentação aqui, eu vou mostrar as duas, que são a construção de barragem e também a delimitação de bacias hidrográficas. Com o auxílio das curvas de nível, é também possível saber o melhor lugar para a construção de barragens e também de maneira a aumentar a captação da água. Finalizamos aqui o nosso trabalho de topografia sobre o assunto curva de nível. Espero que tenha gostado.